tá? Primeiro passo, tenha a sua boa ideia, né? Fica lá de olho na sua ideia central. Escolha o seu gênero literário, ou seja, escolha o que você quer contar com aquela história. É um suspense, comédia, ação, romance e o tamanho da sua história também. Você quer contar um conto, um romance, etc. Terceiro, defina os elementos dessa sua história, né? Tipo, o que você quer colocar de elementos ali pra você contar ali dentro daquela história. Se você quer colocar, por exemplo, igual o Your Name, né, que a gente tem ali a história romântica, que parece que vai terminar super clichê. É uma história romântica que tem a questão do troca de corpo, então a gente meio que lembra assim, é igual se eu fosse você aqui brasileiro, isso é muito clichê, não sei o que, e de repente ela te vira de cabeça pra baixo, te dá um plot na história e você fica, quê? Não vou contar porque, não sei, eu sei que muita gente já assistiu esse filme, mas, né, caso você não assista na Netflix, que é um ótimo exemplo de como você quebrar a expectativa justamente nas histórias que parecem clichê, justamente quando o seu leitor, quando o seu espectador acha que sabe tudo que vai acontecer, você vai lá e vira ele de cabeça pra baixo, aí ele fica louco, e aí mesmo que ele quer continuar assistindo a sua história, lendo a sua história, porque você virou ele de cabeça pra baixo, né? Você deu essa quebra de expectativa. E teve uma pessoa aqui também na DM, que a gente tava conversando, e ele justamente falou sobre isso. Porque eu queria escrever um romance, né, uma história romântica, só que eu sei que é muito clichê, histórias românticas, não sei o que. Eu falei, cara, como assim? Your Name, era o exemplo de Your Name, você pode pegar, colocar. Então escolhe os elementos que você quer justamente pra dar essa guinada. É o momento de você escolher as técnicas que você quer passar na sua história. Quarto ponto, crie seus personagens, e lembrando que seus personagens são estratégicos e eles precisam te ajudar a contar essa história. Por favor, não crie personagens inúteis só pra encher linguiça. E dê um tempo pra você pensar estrategicamente nesses personagens, na construção dele, construção de história, personalidade, objetivos e tudo mais. Aí a gente pode se aprofundar sobre personagens numa outra live. E definir os pontos de conflito também, já tá marcado um desbloqueio pra falar sobre isso em dezembro, sobre pontos de conflito e solução da história, que é o que faz a sua história se movimentar. Se você não tem um problema pra resolver, se aquele seu protagonista não tem um problema pra resolver um objetivo pra alcançar, por que você tá contando aquela história? Até mesmo nas histórias que não são ficção, biografias e etc., as pessoas sempre contam ela com essa linha de storytelling. Tem a pessoa, nossa, fulano de tal era pobre, e aí que ele tinha um sonho muito grande, ele tentou, não conseguiu, fulano não conseguiu, mas depois ele tentou de novo e conseguiu, uhul. Então, tipo assim, até em histórias reais, a gente só pega pontos que tenham esses pontos de conflito pra fazer a história ser interessante. Então pense bastante nisso. E, por último, e muito importante, crie o seu resumo para que tudo isso esteja lá na hora que você estiver escrevendo e precisar de um guia, de uma ajuda, precisar desse GPS, justamente para você olhar lá e falar assim, putz, eu já sei para onde eu vou na minha história, não vou me perder. Então, querido aprendiz, você já sabe como começar a botar o seu pezinho na água e começar a escrever a sua história. Sim, essa live foi principalmente voltada para os iniciantes, para deixar todo mundo muito bem alinhado e que as pessoas consigam cada vez mais aproveitar os outros conteúdos que eu coloco aqui, porque aí você já tem o direcionamento e agora é só, além de você dar o seu direcionamento, conseguir criar a sua história, né?